426 milhões de reais. É o valor que o Flamengo vai arrecadar em prejuízo, e a compra do terreno do gasômetro do estádio do Flamengo vai ser cancelada. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, eu sou Arthur Félix, se vídeo a mais hoje aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já tenho situação em nosso Flamengo, mas começar, deixa o like é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso crescimento. Então é muito importante que você deixe seu like. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aí, criar uma marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. Sua inscrição ajuda demais para o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, porque sempre quando eu postar um vídeo novo ou subir um vídeo novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, que eu tô gravando esse celular aqui, porque galera, eu saí da escola mais cedo, então deu tempo de eu gravar o vídeo pra vocês. Galera, a situação é a seguinte, eu vou começar o vídeo já falando da situação do calendário do Flamengo, porque ontem eu ter falado dos jogos do Flamengo do mês de março, só que eu esqueci. Então hoje eu estou falando pra vocês o seguinte, ó, hoje é dia 2 de março, né, o Flamengo hoje vai enfrentar o Madureira, né, 9 horas da noite no Maracanã, segunda-feira. Beleza, o Flamengo joga hoje contra o Madureira segunda-feira. Na outra quarta-feira, na próxima semana, quarta-feira que vem, o Flamengo joga contra o Cruzeiro no Maracanã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na mesma semana, o Flamengo joga no sábado contra o Botafogo, também no Maracanã. Depois, o Flamengo vai enfrentar, aí aqui no dia 14, no sábado. Depois, na outra semana, depois do jogo contra o Botafogo, o Flamengo vai jogar quinta-feira, no dia 19, que aí vai pegar o Remo. Resumindo, hoje o Flamengo joga hoje dia 2, depois joga dia 11 contra o Cruzeiro, depois joga dia 14 contra o Botafogo, depois joga dia 19 contra o Remo, que dá numa quinta-feira, e depois, para fechar o mês, o Flamengo joga dia 22, num domingo, contra o Corinthians. Então, Flamengo, esse é o calendário que o Flamengo vai ter menos jogos, porque o Flamengo vai ter aqui, 1, 2, 3, 4, isso mesmo aqui, ó, 2, 4, 5, o Flamengo tem 5 jogos esse mês. Vai ser o mês mais curto, porque todos os meses, como vai ter a Copa do Mundo, o Flamengo vai, de março para frente, o calendário do Flamengo vai ficar muito apertado por causa da Copa do Mundo. Então, pode ser que a gente venha calendário com 6 até 7 jogos. Então, porque por causa da Copa do Mundo. Então, o calendário do Flamengo vai ficar bastante apertado. Então, esse mês o Flamengo pode dar uns... Por exemplo, o Flamengo joga dia 22, o Flamengo só pode jogar em abril. Então, o Flamengo vai ter 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, até acabar o mês. Então, o Flamengo vai ter bons dias de descanso aí, praticamente quase 2 semanas aí, para descansar e renovar as energias dos jogadores do Flamengo. Agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação. Torcer para o Flamengo fazer um ótimo mês com muitas vitórias e torcer para recuperar a confiança do time do técnico Felipe Luiz. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o Campeonato Carioca, cara, porque ontem o Fluminense se classificou em cima do Vasco num jogaço de Campeonato Carioca. O Vasco abriu 1-0 com o Robert Renan, se eu não me engano. E aí depois, na verdade, o Fluminense começou um jogo tendo um pênalti. Aí o René jogou a bola para fora, ele perdeu o pênalti. E aí depois o Vasco foi lá e abriu o placar. E aí depois o jogo ficou meio que ficou meio dividido. Aí no segundo tempo o Vasco teve um pênalti para poder matar o jogo. O Vasco vai lá e perde o pênalti. Aí o Fábio faz a defesa. E aí no finalzinho do jogo o Fluminense tem outro pênalti, que foi nos minutos finais, foi lá no 90, 92. O Fluminense teve um pênalti com o Ganso. E aí, como o Fluminense ganhou o primeiro jogo de 1-0, ele empatou com o Vasco, foi 1-1. No agregado ficou 2-1 para o Fluminense. E o Fluminense se classificou para a final do Campeonato Carioca. Vai lembrar que final do Campeonato Carioca só um jogo, né? Então é só um jogo que vai valer, só um jogo. Então o Fluminense já é o primeiro time classificado aí. Já falando em time classificado, expectativa é que no domingo
dia 8, já seja a final do Campeonato Carioca. A prevista data marcada é que dia 8, às 6 horas da tarde, já seja a final do Campeonato Carioca. Pois depois já é segunda, se o Flamengo classificar, que é o que eu acho que vai acontecer, a final do Campeonato Carioca vai ser dia 8, às 6 horas da tarde. Agora resta a gente saber o que vai acontecer nessa situação, um jogaço aí de Campeonato Carioca. Aí diz assim, ó, enquanto o clube, aí diz assim que além do troféu, que for campeão do Campeonato Carioca, um incentivo financeiro. Vai receber 10 milhões da FERJ para o campeão do Campeonato Carioca. Torcer para o Flamengo ser campeão. Lembrando que não é mais um jogo de ida e volta, é um jogo só. Então, vamos torcer que o Flamengo consiga ser campeão e ganhar esses 10 milhões aí na conta. Bom, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque, cara, hoje completa um mês que o Lucas Paquetá está no Flamengo e a gente tem aqui várias coisas para falar. Começar falando pelos jogos. O Paquetá já soma aí 8 jogos com a camisa do Flamengo e apenas um gol e nenhuma assistência. Então, são números assim, meio abaixo, porque ele chegou com muita expectativa e confesso que ainda não rendeu muito esperado. A informação é assim: Lucas Paquetá completou 30 dias desde o seu retorno, mas ainda não convenceu a torcida. A crítica principal não é o talento, mas é a forma como o Filipe Luís utiliza o jogador. Ele já foi testado como segundo volante, como meia de criação, ponta e até falso 9. Para o jogo de hoje contra o Madureira, a tendência é que ele atue aberto pela direita, formando o ataque com Pedro e Cebolinha, numa tentativa de encontrar um melhor rendimento antes da final contra o Fluminense. E aí, diz assim, não vale muito, igual falou, não é questão de talento, é questão de Filipe Luís coloca ele. Já jogou como segundo volante, como meia de criação, como falso 9. Então, expectativa que ele possa hoje também botar ele de ponta direita e o Cebolinha na esquerda e o Pedro na frente contra o Madureira. Agora vamos ver o que vai acontecer nessa situação de Lucas Paquetá. Vamos ver. Bom, mudar de assunto aqui. A situação é o seguinte, cara. Eu falo agora sobre 426 milhões de reais. Estorece o maior prejuízo. O Flamengo pode perder a chance de ter o estádio. O sonho pode acabar, galera. A situação é o seguinte. Ó, eu vou ler informações para você. Ó. Ameaça do sonho do estádio próprio. Segundo informações do jornalista Fabrício Chica, a compra do terreno do gasômetro realizada na gestão de Rodolfo Landim ano passado corre o risco de ser anulada. Existe um conflito legal. A área faz parte de um acordo de desenvolvimento urbano entre a prefeitura e o governo federal. Como a prefeitura não executou as obras previstas no contrato original, a União sugere que o cancelamento da venda, se isso avançar, o Flamengo receberia o dinheiro de volta. E aí, que é o caso, 426 milhões. Mas o projeto do estádio voltaria a estaca zero. Então, como diz assim, o terreno do gasômetro lá é um lugar meio tipo assim, uma área, faz parte do acordo do desenvolvimento entre a prefeitura e o governo federal. E com isso o Flamengo pode perder o terreno do gasômetro e recuperar o dinheiro de volta aí de 426 milhões de reais aí. É o valor que o Flamengo pode receber de volta aí na compra do terreno do gasômetro aí. Um sonho que assim, tava começando para dar certo, mas agora vamos torcer, né? Se realmente o Flamengo vai perder o terreno do gasômetro, se não vai perder. Agora resta a gente saber o que vai acontecer. Bom, hoje tem Flamengo e Madureira, 9 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Já foram vendidos aí apenas 10 mil ingressos, então expectativa de Maracanã meio vazio hoje para a grande partida da decisão da semifinal. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 3-0, então o Flamengo está praticamente classificado para a final do Campeonato Carioca. Bom, galera, essas foram as informações do nosso Mengão. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo para vocês. Que Jesus chama. Falou!